Muito bem, voltamos com o segundo bloco aqui do Super Notícias desta segunda-feira, edição desta segunda, dia 17 de maio. Como eu disse na passagem do primeiro para a segunda parte do Super Notícias desta segunda-feira, tenho a honra de poder receber aqui no estúdio da Super TV, em especial, claro, para mais uma edição aqui do Super Notícias, o economista Lucas Gonçalves, ele que é um dos grandes especialistas quando o assunto é economia aqui em Governador Valadares. Lucas, muito boa tarde, obrigado por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. Boa tarde. Estou sempre à disposição, sempre que precisarem. Lucas, para a gente poder começar nosso bate-papo, eu já queria entrar numa pergunta que ela tem sido feita e acompanhando algumas entrevistas voltadas para esse nicho, é uma pergunta bastante recorrente. Porque o IDH, ele é um índice que dá para você poder ter uma noção e imaginar se uma cidade é boa ou não para poder morar. Vamos pegar aqui o caso de Valadares. E aí, para poder trazer para a nossa região, para a nossa cidade, Valadares, neste momento, é uma boa cidade para se morar? Olha, é uma pergunta realmente muito importante, porque ela traz à tona tudo aquilo que a gente está vivendo, Sim. Principalmente desde o ano de 2020 para cá. A gente sabe que a questão da Covid-19 ela começou até um pouco antes, né? Desde o final do ano de 2019, já naquela província de Wuhan, na China. Tudo isso começou, ninguém imaginava que, obviamente, tomaria a proporção que tomou, e isso chegou impactando de modo ferrenho os mercados, né? Sim. E, obviamente, uma cidade como Valadares, que tem uma conjuntura específica de produtos e serviços, ela sofre de um jeito diferente de uma cidade que, por exemplo, tem uma conjuntura um pouco mais industrial. Vamos entender essas diferenças, né? Então, cidades que têm ali uma conjuntura mais industrial, são cidades que muitas vezes, quando ocorrem crises de um patamar mais globalizado, elas sofrem muito no início, Sim. mas também a capacidade de recuperação, aquele mais vértice, é um pouco mais elevado. Sim. A gente não precisa ir muito longe para falar disso. Aqui no leste de Minas mesmo, Pensei justamente nessas cidades. A gente tem várias cidades que têm um perfil mais industrial, Sim. outras que têm um perfil mais de comércio e serviços. Então, Valadares, como é que é quando entra num movimento como esse, né? O descenso, né? Aquele desnivelamento, a queda, ela, por mais que ocorra num patamar um pouco mais lento do que essas outras cidades, Ipatinga como exemplo, né? De uma cidade... Talvez o grande exemplo de uma cidade vizinha. Sim, um grande exemplo de uma cidade vizinha que tenha essa conjuntura um pouco mais industrial, mas por outro lado na recuperação também, ainda mais do produto que eles vivem lá, né? Claro. Nós estamos falando da siderurgia, um dos setores que mais recuperou e que preço mais subiu aí ao longo dos últimos 2 anos. E a gente vê agora aqui uma recuperação um pouco mais lenta. A gente sabe também que cidades que têm uma conjuntura um pouco mais industrial, normalmente isso acaba espelhando em outras etapas ali da cidade. E aí você tocou num ponto muito importante, né? Quando a gente fala de crescimento econômico, a gente vê isso, né? Então uma cidade com a nossa conjuntura, ela cai um pouco menos, mas também sobe mais devagar. Quando a gente já pensa em desenvolvimento econômico, o buraco ele é um pouco mais embaixo. Então, crescimento econômico, nós estamos pensando em quê? Nós estamos pensando em PIB, nós estamos pensando em variáveis econômicas ali que explicitam, mostram ou não se um lugar está crescendo ou não. O que é isso? Se está gerando ali mais riqueza, se está sendo transacionados mais ou menos itens do que no ano anterior ou não. Quando a gente já pensa em DH, a gente já pensa o quê? Desenvolvimento econômico, índice de Gini. Então já entram outras variáveis nisso aí. Saneamento, saúde, qualidade de vida, lazer, assistencialismo e por aí vai. Então a gente também vê isso, né? Cidades com perfil um pouco mais industrial, e aí indústrias que são daquela cidade, né? Que se sentem aquele grau de pertencimento ao local. A gente vê que a iniciativa privada muitas vezes faz muito pelo seu entorno e cada vez vai ter que fazer mais, porque um dos pilares hoje para investimento nessas grandes empresas é o que a gente chama de ESG, né? As empresas elas têm que ter o compromisso com o meio ambiente, elas têm que ter um compromisso com o social e têm que ter o compromisso com a governança. Em cidades em que essa composição industrial ela é menor, querendo ou não, tudo recai sobre o poder público. Então, é até injusto comparar, sabe? Uma cidade em que você descentraliza essa responsabilidade de fazer o bem ao entorno, você tem lá ente público mais empresas privadas que ajudam. Por outro lado, cidades que têm uma composição um pouco diferente. Obviamente que, pensando como valadarense que sou, e morando aqui, trabalhando aqui, empreendendo aqui, é um local que eu, particularmente, gosto muito de viver, porque são poucos os lugares. Eu costumo brincar com alguns colegas de São Paulo, do Rio de Janeiro. Falo, é difícil encontrar um lugar que com 5 minutos de carro você chega no seu trabalho. Verdade. Ou de motocicleta, ou até mesmo uns 10 a 15 minutos de bicicleta, né?
Então, Valadares, ela tem algumas vantagens loco-regionais, mas, claro, existem muitos desafios também pela frente, é inegável. E sobre essa questão dos desafios que você acabou de citar no final da sua explanação, e andando por Valadares, dá para a gente poder ver claramente e dá para ter uma impressão que a cidade está se esvaziando economicamente falando. Várias placas de aluga-se, vende-se. Como é que o senhor analisa essa situação? É realmente uma situação complicada e tem tudo a ver com esse vértice que eu expliquei, que aqui ele é um pouco mais lento, né? Sim. Esse ponto de inflexão numa cidade com a nossa conjuntura econômica. Obviamente, a gente precisa deixar claro, não é só Valadares no Brasil que tem essa conjuntura econômica. Ainda mais no momento atual, né? Sim, são várias cidades que têm ali, em sua maioria, comércio/serviços e um pouco menos ali de composição industrial, que estão passando por esse movimento, tal qual a gente. Sim. Então, isso é muito importante, né? Que fique claro. Mas com certeza, assim, o que acontece? Valadares ela tem também algumas especificidades, né? Uma delas é esse volume estrondoso Sim. de imóveis que por aqui tem. A gente sabe que isso não é só por movimento interno, a gente sabe que isso está muito ligado ao êxodo dos valadarenses que estão nos Estados Sim. Unidos, né? Ou em outros países aí da América do Norte, alguns vão para a Europa, outros vão até para a Oceania, né? Tem valadarense espalhado aí por boa parte do mundo. Então, o que acontece? Esse movimento desse êxodo dessas pessoas implica muito em essas pessoas recebendo recursos dolarizados, Sim. recebendo recursos em euros, em libras esterlinas ou outras moedas, elas muitas vezes fazem investimentos vultuosos em imóveis aqui na nossa cidade. Então a gente sabe que a gente tem um mercado de construção civil que também é diferente de outros lugares. Claro. Né? Valadares ela tem essa conjectura própria aí dessa questão do dólar. Então aqui tem muitos lançamentos imobiliários. Se a gente for pegar uma cidade com uma renda média igual a nossa, se a gente for pegar uma cidade com os parâmetros similares iguais aos nossos, a conta não bate. Sim. Né? Você vai ver essas cidades assim, com um perfil muito menor de lançamentos de imóveis do que Governador Valadares. Mas porque aqui tem esse fenômeno estrangeiro, Sim. entre aspas, né? Porque são os próprios valadarenses lá de fora, enviando recursos para cá. Quando a oferta aumenta demais, a gente sabe, né? A economia ela trabalha sempre com oferta e procura ou demanda, Sim. né? Que é o que a gente mais gosta de falar. A oferta aumentou demais. Por outro lado, a demanda, a procura, ela diminui. O reflexo é isso. O reflexo é esse movimento que você tem visto, que infelizmente todos nós temos visto, né? Que é esse movimento de mais placas de aluga-se, mais Sim. placas de vende-se. Porque aqui é uma cidade muito forte em lançamentos imobiliários, mas esse momento, esses últimos 2 anos, eles pegaram todo mundo, foi claro. geral. Então ele nos convida a fazer a refazer, né? Um planejamento. Claro. Ele convida né, as construtoras, ele convida os investidores nesses imóveis, né? Houve uma leve pausa, esse mercado ele não é um dos mercados que mais sofreu, diga-se de passagem, é um dos mercados que mais está recuperando Sim. fortemente, mas claro, né, toda essa questão da virtualização de alguns serviços, sim, né, a gente já tem grandes empresas como Petrobras, por exemplo, a nível Brasil, que já falaram que alguns prédios serão desabilitados ad eternum. Não vai retomar mais. Por quê? Sim. Porque já viu que funciona online. Então, querendo ou não, tudo isso que aconteceu trouxe à tona essa digitalização. Isso vai implicar em mais placas de aluga-se e vende-se mesmo. E sobre esse cenário, e aí trazendo sempre aqui para o cenário que a gente vive, que é Governador Valadares, o que o poder público, através do prefeito de Governador Valadares, que neste momento é o André Mello, e também a população, o que esses dois fatores, esses dois pilares podem fazer para poder tentar reverter essa situação? É uma situação econômica que, repito, ela é compartilhada, né? Nós estamos vivendo, o Brasil todo está vivendo, o mundo todo está vivendo. Obviamente que alguns países já estão numa taxa de recuperação um pouco mais rápida que outros, dado o planejamento, dado o volume de dinheiro, dado privilégios ali relacionados a patentes e outras situações que ocorrem no dia a dia. Sim. Do poder público não tem jeito, a gente sabe que, querendo ou não, é impossível se a gente chegar aqui e falar, olha, precisa fazer isso, isso, aquilo, listar 25 coisas. A gente sabe que não há recursos disponíveis para isso. Então, pessoas, poder público, querendo ou não, uma palavrinha que talvez até fugiria das palavras normais que você espera de um Sim. economista falar numa pergunta sobre essa. A palavrinha que eu imagino é criatividade. Então, o que pede a cada um de nós, o que convida a cada um de nós nesse momento é criatividade. Né? E a criatividade positiva, no caso, não uma criatividade negativa, Sim. uma criatividade positiva, né, das pessoas em se reinventar, beleza, eu trabalho numa área, mas essa minha área está bloqueada. O que eu posso fazer enquanto Sim. isso? A gente sabe que o brasileiro é muito bom nisso aí. Essa malemolência, né, esse jogo de cintura. O brasileiro ele faz isso muito bem. Né? Já nasceu um pouco com a gente, talvez pelas Sim. dificuldades que há décadas o brasileiro ele já enfrenta desde o início.
E do poder público a mesma coisa, porque se não há dinheiro, o trivial, o básico, não dá muito para fazer. A gente sabe que, a gente pensa no município, mas quando a gente olha em que estado nós estamos, Sim. nós estamos em um dos estados com uma situação mais calamitosa financeira da União. Né? A gente pensa em Rio de Janeiro, Minas Gerais e outros estados ali estão com uma situação realmente catastrófica de contas públicas. O Brasil não está com uma situação muito favorável também, pensando na dívida pública federal, a dívida interna. Né? E a gente não pode se dar o luxo de gastar muito dinheiro, igual os Estados Unidos já fez. Né? Estados Unidos, em 2008, lá dobrou a dívida interna deles. A gente não pode fazer isso para sair dessa crise. Cenário diferente. Um cenário totalmente diferente. Então, o que isso nos pede? Isso nos pede, claro, responsabilidade fiscal, com certeza, é um dos assuntos que está em voga em Brasília. Né? Isso nos pede cada vez mais transparência, também está em voga isso em Brasília. Isso nos pede criatividade. Claro. Né? É um uso criativo do recurso público, mas o criativo no ponto positivo. Então, somos todos convidados a fazer essa reflexão. Sim. Agora, é claro, né, eu no meu dia a dia ali, o que eu posso fazer também a nível de criatividade para tentar pelo menos impactar ali o meu entorno, Sim. a minha vizinhança. Isso é muito importante também. Porque a gente muitas vezes espera que tudo caia do céu e nem sempre Mas é assim. nós podemos tentar fazer algo para poder mudar. Mini revoluções. Claro, é muito fácil isso ser feito no campo da palavra, igual eu estou falando aqui, falar a palavra Sim. revolução é fácil, fazer uma eu quero ver. Né? Falar a palavra criatividade é fácil, utilizar... Cria aí agora. Cria aí agora, exatamente. Não é da noite para o dia. Sim. Isso, querendo ou não, também nos pede estratégia, nos pede, querendo ou não, disciplina, porque de nada adianta você pensar em algo e não seguir à risca aquilo que Sim, você pensou, claro. Mas principalmente pede, nesse momento é mais difícil ainda, paciência. Com certeza. Porque mesmo que você planeje, mesmo que você siga à risca aquilo que foi planejado, não quer dizer que os resultados vêm da noite para o dia, não, eles vêm a longo prazo. Então fica esse tripé aí de reflexões aí, estratégia, Sim. disciplina, e criatividade. Paciência, baseado sempre ali na criatividade, para que todos se convidem a pensar um pouco sobre isso. Lucas, para a gente poder encerrar nosso bate-papo, gostaria de tocar em todos os pontos. Essa pergunta vai servir até mesmo como uma espécie de resumo, e englobando todos esses pontos que você abordou aqui nas suas explanações. Pensando todo nessa seara econômica que está envolvida, está inserido o governador Valadares. Valadares tem jeito? Sim, com certeza, né? Eu, como valadarense, orgulhoso de ser valadarense, né? Assim como muitos outros aí, né? Que empreendem, que lutam, que sonham, a gente deseja sempre o melhor para essa cidade. Claro, ela tem sim potencial. A gente sabe que o momento atual, reitero, é um momento difícil para todos. É um momento difícil para todos. A gente sabe que se a situação econômica não tivesse do jeito que está, talvez alguns planos aqui para a nossa cidade já estariam em outro patamar, já estariam numa outra realidade, né? Então, é um movimento que nos assusta muito quando a gente vê, isso não só a nível Valadares, tá? A nível Brasil. É um movimento que nos assusta muito quando a gente vê as pessoas, às vezes, mais intelectualizadas, as pessoas formadoras de opinião, as pessoas que exercem grande influência, abandonando o Brasil e indo morar em outros países. Isso nos preocupa muito. Claro. Eu não estou falando do valadarense que vai tentar ganhar a vida, não. Estou falando de outras pessoas. Estou falando daquelas pessoas, já empresários consolidados a nível Brasil, né? Pessoas ali que transitaram uma vida de muito sucesso na iniciativa privada ou no setor público e aí vão morar fora. Né? É diferente do valadarense que vai tentar fazer o sonho dele ganhar a vida lá. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas essas pessoas, esses grandes influenciadores, né? Quando saem daqui e vão para lá, passam uma mensagem para a gente muito, muito preocupante, né? Claro. Que a gente pensa, caramba, será que o Brasil tem jeito? Será que dá para consertar isso aqui ou será que não? Então, eu acredito que agora já vale uma mensagem oposta ali, principalmente nos momentos de mais dificuldade, né? Se cada uma dessas pessoas que exerce influência fincar os dois pés ali naquele lugar e falar, não, eu estou aqui, eu sou daqui, eu vou lutar e não vou desistir daqui. É esse o caminho. Né? Uma cidade, um estado, um país, não cresce só. Isso aí é só a gente olhar para os países que deram certo no mundo. Os países que deram certo no mundo, eles deram certo como? Né? Descentralizando. A gente não vê países ali com estado ultra largo, gigante, que deram certo no mundo. A gente vê países normalmente que descentralizaram o poder público, dividiram a responsabilidade ali, obviamente, dando alguns subsídios, obviamente, trabalhando ali com algumas parcerias público-privadas. E esses países que deram certo foram países que exploraram muito isso. Claro, o principal exemplo deles, falando aqui de Valadares, Estados Unidos, é onde a gente mais olha. Tem link direto com Valadares, né? Tem um link direto com Valadares, né? A gente já está ali coladinho, ali já, a gente já sabe como é que é o DNA dos caras. Então, é isso, né? Você vai, você arregaça as mangas, você trabalha e você, opa, eu tenho retorno disso. Sim. Isso é legal. Então, é uma mensagem que eu acho que tem que ficar. Mas sim, tem jeito, a gente tem que acreditar
as gerações que estão vindo aí, elas vão carregar consigo essa responsabilidade, não só a nível Valadares, a nível Brasil. Porque, infelizmente, gerações anteriores utilizaram ali a máquina pública de um jeito não muito favorável. Então, a gente que está agora aqui, principalmente quem está por vir, é convidado a refletir e, quem sabe, proporcionar essa mudança. Lucas, obrigado pelo bate-papo. Foi uma honra poder ter você aqui para poder esclarecer algumas dúvidas, um bate-papo de alto nível. Obrigado, seja muito bem-vindo e, claro, as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição, conversar sobre economia, tentar trazer a economia, né, do financeiro para o português. É sempre um dos desafios, mas sempre que puder, sim, vamos conversando, porque é importante cada vez mais as pessoas estarem engajadas nesse assunto. Com certeza. Obrigado, Lucas. Mais uma vez, o Super Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Antes da gente poder encerrar a edição desta segunda, né, só ressaltar e falar sobre o empate ontem, né? Primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro, Atlético e América, né, melhor dizendo, América e Atlético, já que o mando na partida desse domingo foi do Coelho. As duas equipes ficaram no empate 0-0. Lembrando que a próxima partida, o segundo e decisivo jogo, acontecerá no próximo sábado, às 4 horas da tarde, no estádio do Mineirão, aí sim, com o mando do Galo. Lembrando que o Atlético, por ter a vantagem, por ter ficado com a primeira colocação na fase de classificação, o Galo joga por 2 resultados iguais, ou seja, 2 empates, ou uma vitória, ou uma derrota pela mesma diferença de gols. Como a primeira partida ficou no empate em 0-0, o Atlético já entra no jogo, já entrará na partida de semana que vem campeão. Ou seja, o que o América precisa fazer? Vencer a partida para poder sair com o título do Campeonato Mineiro. O Super Notícias desta segunda vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto amanhã.